Nós estamos iniciando esse mês de agosto, a nossa campanha do mês Derrubando Gigantes. E eu quero, por favor, pedir que coloquem a chamada de vídeo desta campanha, por favor. Muito importante, muito importante. Qual tem sido o seu gigante? Medo, depressão, dívidas financeiras, ansiedade, problemas na área sentimental ou na saúde. Davi não mediu esforços, não olhou para a sua estatura ou ficou preso nas incertezas. Ele usou a única chance que tinha e derrotou o gigante Golias. Chegou a hora de pôr fim a tudo aquilo que te impede de vencer. Em agosto, participe da campanha Derrubando Gigantes em uma Sara perto de você. Levante as suas mãos, diga para Ele: estás aqui, o Senhor está aqui, e eu creio que os meus gigantes vão cair nesse mês, em nome de Jesus. Levante as suas mãos bem alto. Quero pedir que liguem o holofote aqui. Nós temos aqui um guerreiro. Este guerreiro é você. Por favor, acende as luzes aqui na frente para que o pessoal possa ver o nosso guerreiro desse mês. Aleluia. E vamos adorar o Senhor. Declare isso ao Senhor. Levante as suas mãos. Pode deixar as luzes acesas, por favor. Estás aqui. Declare isto. Movendo entre nós. Oh, aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Oh, aleluia. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Este é o mês do seu milagre. Aleluia. Te adorarei. Estás aqui, derrubando gigantes. Aleluia. Oh. Te adorarei. Diga isso ao Senhor. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Aleluia. és. Profetize mais uma vez que o Senhor está aqui para derrubar os seus gigantes. Deus está aqui, Deus está aqui. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei. Aleluia. Profetize, está aqui derrubando os gigantes. Estás aqui derrubando os gigantes. Estás aqui, derrubando os gigantes. Aleluia. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Com a sua mão levantada, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu creio que tu és Deus de promessas, Deus de milagres, e diante da tua presença, diante do teu poder, o
Os gigantes que afrontam a minha vida vão cair por terra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero ler com você a palavra do nosso Deus no livro de Números, Números capítulo 13. Números capítulo 13, do verso 31 em diante. Quantos acharam? Livro de Números, capítulo 13, do verso 31 em diante. Nós encerramos a nossa campanha pisando na terra dos milagres, pisando na terra das promessas. Estamos dando início aqui, nesse mês de agosto, a nossa campanha Derrubando Gigantes. Algo que nós precisamos entender aqui na palavra do nosso Deus. E olha o que diz, quando Moisés mandou os espias à terra da promessa. Deus havia prometido a Israel, Deus havia prometido àquele povo que eles entrariam na terra do seu milagre. Mas quando eles chegam para tomar posse da sua terra, a Bíblia diz que a terra estava cheia de gigantes. E qual foi a atitude deles? Olha o que disseram. Números 13, do verso 31 em diante. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra da promessa, a terra do milagre, pela qual passamos a espiá-la, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grandes estaturas. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha que interessante. A Bíblia nos conta aqui que o povo de Israel estava prestes a entrar e adquirir aquilo que Deus havia prometido. Mas quando eles chegam na terra da promessa, estava ali os gigantes. E eu pergunto para você, qual gigante você está vendo diante da promessa que Deus fez para a sua vida? Que gigantes você tem enfrentado nesses dias? Bispo Amélia acabou de ler aqui a história de Davi enfrentando Golias. Davi enfrentando Golias, em 1 Samuel 17. E o tamanho do gigante de Davi não era tão alto assim. Tinha só 2,83 m. Mais ou menos, uma porta é 2,10, praticamente a altura desse teto aqui. Mais ou menos. Esse era o tamanho do gigante de Davi. Agora, o que eu quero chamar sua atenção aqui é que Davi precisava ser promovido. Davi tinha uma promessa que ele seria o rei de Israel, mas para que ele fosse promovido, ele precisava enfrentar o seu gigante. O seu gigante, esse gigante que você está enfrentando hoje, é a sua promoção. Muitas vezes nós olhamos para a dificuldade como algo que veio para nos impedir. E Davi disse: esse gigante não será o meu empecilho, pelo contrário, será a minha promoção. Deus quer te promover nesse mês de agosto, por isso Ele colocou esse gigante à sua frente. Todas as dificuldades que enfrentamos não é para nos derrotar, muito pelo contrário. Toda essa crise que a igreja está enfrentando nesses dias não veio para
parar a igreja, muito pelo contrário, Deus usa disso para promover. Deixa eu dizer algo para você, a igreja está crescendo, a igreja vai crescer, e nada pode parar a igreja. Por quê? Esse gigante foi Deus que criou, Golias foi Deus quem criou Golias. Com qual propósito? Promover Davi. Ok? Quero meditar com você nessa noite sobre como vencer os nossos gigantes. Mas antes disso, diga para a pessoa do seu lado, o seu gigante veio para a sua promoção. Ele está aí para te promover. Diga para a pessoa do seu lado. Essa dificuldade que você está enfrentando é para que você cresça e seja promovido, seja na sua vida profissional, seja na área emocional, seja em que área for, o seu gigante veio para te promover. Amém? Agora, Deus queria ensinar algo para Davi. Davi nos passa aqui algumas lições importantes. Como que ele derrubou esse seu gigante, né? Como que ele conseguiu vencer Golias? Lá no capítulo 17 de 1 Samuel, capítulo 17, nós encontramos aqui algo que nos chama atenção. Lá em 1 Samuel 17, capítulo 17, do verso 38 e 39. Davi vê então Golias afrontando o exército de Israel, e ele vai e conversa com Saul, o rei. Ele diz: olha, já que não tem ninguém para enfrentar esse gigante, eu estou me apresentando aqui. E quando ele vai até Saul, Saul diz para ele: olha, Davi, esse gigante, ele é um homem que tem experiência nas batalhas. É um homem que passa por muitas batalhas, passou por muitas batalhas e já tem experiência. Você é um menino. E aí, olha o que Saul faz. Ele tenta colocar em Davi a sua armadura. Vamos lá. Verso 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. 39. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Olha que interessante. Davi se dispõe a ir à batalha, mas Saul chega para ele e diz: você tem que usar uma armadura para enfrentar esse gigante. E Davi então tenta usar a armadura de Saul. As vestes do outro não ajudam você. A experiência do outro não pode te ajudar numa batalha. A única maneira de você vencer os seus gigantes é você buscar a Deus e receber as armaduras que Deus tem para a sua vida. Por isso Paulo chama a igreja, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você só consegue vencer os seus gigantes se revestindo da armadura de Deus. Não são as maneiras naturais, não são as formas naturais que vão ajudar você a derrubar esse gigante que você está enfrentando. Mas há um conselho da palavra de Deus: se revista das armaduras de Deus. O homem sempre vai procurar se vestir de uma maneira que possa se proteger. Nós vemos isso lá no Éden. Adão, quando peca contra Deus, a primeira coisa que ele faz, por causa
da sua vergonha, porque ele perdeu a presença de Deus, ele cria lá uma veste de folha de figueira. Mas aí, quando Deus vem e trata com o homem, Deus coloca sobre o homem uma veste nova. Deus dá para Adão e Eva vestes novas. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Você quer vencer esse gigante que tem afrontado sua vida? Vista as vestes que Deus tem para você. Vista as armaduras que Deus tem para a sua vida. Por isso a Bíblia diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Vamos pensar um pouco aqui o que Paulo está ensinando à igreja de Éfeso, o que Paulo está ensinando ao povo de Éfeso. Abra sua Bíblia comigo, por favor. E eu quero construir com você aqui nessa noite como gerar a armadura de Deus na minha vida, como me revestir das armaduras de Deus, para que eu possa derrubar os meus gigantes. Vamos lá. Olha o que Paulo diz à igreja de Éfeso, no capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí, então, Paulo começa a ensinar a igreja cada parte desta armadura. E ele diz: primeira coisa, cingi-vos do cinturão da verdade. Para que servia o cinturão? Para afirmar a armadura. Jesus disse: eu sou a verdade. Se você não conhece a verdade que é Deus, a verdade da palavra de Deus, você não tem uma parte dessa armadura. Jesus diz aqui, olha, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, é Ele que nos firma, é Ele que nos capacita. Não há como vencer gigantes se você não apertar o cinto da verdade. É o cinturão da verdade que nos dá segurança. Eu posso ouvir um amém? Fazia tanto tempo que nós não ouvíamos amém, né, pastor João? Amém da igreja, que delícia. Paulo então ensinando a igreja, se você quer aprender a derrubar gigantes, você precisa se revestir da couraça certa, da armadura certa. E ele diz então, tome o cinturão da verdade, ande na verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Ele vai mais um pouquinho e ele diz, tomando toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e havendo feito tudo ficar firmes. Depois ele diz, cingindo os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça. Para que serve a couraça da justiça? Para guardar os nossos sentimentos e as nossas emoções. A única maneira de você guardar os seus sentimentos e as suas emoções é se revestindo da justiça de Deus. A Bíblia diz que nós somos justificados por Jesus. Sabe por que muitas pessoas não conseguem caminhar? Por que muitas pessoas não conseguem avançar? Por causa da culpa. E por que da culpa? Porque ainda não entendeu que Deus o justifica. Nessa noite você precisa se revestir do cinturão da verdade e da couraça da justiça. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O que nos justifica? São as minhas obras de justiça?
Não. O que nos justifica diante de Deus é a justiça do Senhor Jesus. Paulo está ensinando a igreja, enquanto você tenta se justificar por suas obras de justiça, você não pode derrubar o seu gigante. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as nossas obras de justiça diante de Deus são como trapo de imundícia. Eu sou, eu tenho, eu posso. Não. Deus é, Deus tem, Ele pode. Amém? O que é trapo de imundícia? É aquele pano que o leproso amarrava em suas lepras, em suas feridas. Então, querido, Paulo diz, revesti-vos da couraça da justiça. Ele morreu na cruz para te justificar. Justificado, pois, pela fé temos paz com Deus. Nós quando nos achegamos diante de Deus, o que nos garante estar ali é a justiça do Senhor Jesus. Você não derruba gigantes firmado na sua própria justiça, você derruba gigante firmado na justiça do Senhor Jesus. Por isso Paulo diz, revesti-vos da armadura, da couraça da justiça. Põe a mão no seu peito e diga, eu me revisto nessa noite da justiça do Senhor Jesus. Algumas pessoas olham para si e dizem, eu não mereço, eu não posso, meu gigante não vai cair, porque eu não sou isso, não sou aquilo, e não é mesmo, e nunca vai ser. Por quê? Porque a única maneira de sermos alguma coisa é entendermos que Jesus é a nossa justiça. Amém? O Senhor é a sua justiça, o Senhor é a nossa justiça. Isaías 53, diz assim, Jesus, verá o fruto do seu trabalho, porque o meu servo justo justificará muito. É Ele que nos justifica. Levante a sua mão e diz, eu sou justificado pelo Senhor Jesus. Paulo ensinando a igreja, ele diz, você quer derrubar os seus gigantes? Se revista das armaduras de Deus. Davi queria se revestir das armaduras de Saul e não conseguiu nem caminhar. Sabe por quê? Porque Deus estava ensinando a Davi, para você derrubar gigante, você precisa colocar as minhas armaduras sobre você, Davi. Quantos querem as armaduras de Deus nesse mês, para derrubar os seus gigantes? Aleluia. E aí ele continua, a sandália do evangelho da paz, ele está falando aqui, olha, coloque na sua armadura a sandália. O que é a sandália do evangelho da paz? Qual que é a proposta desta sandália? Jesus disse, olha, vocês vão pisar serpentes e escorpiões e todo o poder maligno e nada lhe causará dano algum. Tem crente que passa, tem uma vela acesa na encruzilhada, ele já muda de caminho. Não é verdade? Né? Tem uma oferenda na esquina, eu já vou passar por lá. Né? Por quê? Meu irmão, se você está revestido da sandália do evangelho da paz, você vai andar na paz, vai andar na paz da palavra de Deus, no evangelho e na palavra de Deus, e isso te guardará, ok? Isso te guardará. Agora, interessante que é a paz de Cristo que nos dá segurança. É a paz de Deus na sua vida que te dá segurança. Quando você está revestido da palavra de Deus, você está revestido do evangelho, das boas notícias do evangelho, isso te dá paz. E aquele que tem paz, onde ele chega, ministra paz. Se você é o tipo de pessoa que chega no lugar e as pessoas falam, acabou a paz, pare, pense, medite e olhe, existe alguma coisa errada. Por quê? Porque aqueles que andam na palavra de Deus, esses aonde chegam, ministram paz. E Jesus falou para os seus discípulos, todo lugar que você chegar, toda casa que você chegar,
haja paz nessa casa. E se a casa for digna de paz, a paz permanecerá naquela casa. E se a casa não for digna de paz, a paz vai acompanhar você. Ok? Quando Paulo está ensinando, ser revestivos aqui de toda a sandália do evangelho da paz, é porque nós somos proclamadores da paz. E a Bíblia diz, o quanto depender de vós, não é quando não, enquanto estiver dependendo de você, haja paz, tenha paz, ministre paz, e não há gigante que permaneça em pé diante de uma pessoa que anuncia a paz. Não há conflito que permaneça em pé se você é um embaixador da paz. A paz do Senhor, meu irmão. Onde você chega, a paz do Senhor, a paz, porque nós fomos chamados para levar, para calçar esse evangelho da paz, e onde chegarmos, ministrarmos paz. Não há gigante que permaneça em pé diante de uma pessoa que proclama paz. Amém? Amém? Eu profetizo em nome de Jesus que Deus está te dando a sandália do evangelho da paz nessa noite para você. E onde você chegar na sua casa vai haver paz, meu irmão. No seu trabalho, se está cheio de conflito, vai haver paz ali, porque você é um embaixador da paz. Aleluia. E aí ele continua dizendo, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Esta fé que Deus tem para nós aqui, é a fé que vem de Jesus. Jesus é o autor e consumador da fé. Existem vários tipos de fé. Existe a fé da religião, existe a fé da cabeça, não é verdade? Toda pessoa, naturalmente, ela tem fé para alguma coisa, mas existe a fé que vem da palavra de Deus, o qual Jesus é o autor e consumador. Jesus falou, tende a fé de Deus. Para derrubar gigantes espirituais, você precisa ter a fé de Deus, do qual Jesus é o autor e consumador. Se não tem Jesus, não tem esse tipo de fé. Pode ter outro tipo de fé. Mas a fé que vem da palavra, ela vem mediante Jesus. E olha o que Pedro diz em Atos 3,16. Atos 3,16. Quando ele chega para um coxo, na porta formosa do templo, e ora por esse coxo. Atos 3,16. Olha o que diz ali. Quando Pedro ora por esse paralítico, e ele sai andando, correndo atrás de Pedro, e todo mundo vê que foi a oração de Pedro que curou esse homem. As pessoas começam a olhar, São Pedro, poxa, ele é santo, santo. E aí Pedro então volta para aquele povo e diz, olha, não foi por nossa santidade, não foi por nosso poder que aconteceu esse milagre. E aí ele diz, é pela fé no nome de Jesus, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer este que vedes e conheceis. É a fé que vem por ele, que deu a este na presença de todos vós perfeita saúde. Então existe uma fé específica para derrubar o seu gigante, e nesse mês Deus quer derramar em seu coração essa fé. Quantos precisam dessa fé? Levante a sua mão, diga, eu preciso dessa fé. Existem fé, tipo de fé específica para cada momento, para cada instante de nossas vidas. Paulo diz, revesti-vos o quê? Do escudo da fé, escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. E aí ele continua dizendo para nós encerrarmos nossa ministração nessa noite. E ele diz, tome o capacete da salvação,
Tome o capacete da salvação, encha sua mente com a palavra de Deus. Paulo diz lá à igreja de Colosso, ele diz, olha, pensai nas coisas que são de cima, pensai na palavra de Deus. Salmo de número 1, ele diz, olha, aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de noite e de dia. É meditando, é pensando na palavra de Deus que você muda os seus pensamentos. É pensando e meditando na palavra de Deus que você muda as suas atitudes. E Paulo diz, olha, você, para vencer os seus gigantes, você precisa usar o capacete da salvação. Encher a sua mente da palavra, porque a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus traz esperança, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus traz paz, a palavra de Deus traz salvação. Cura, libertação, prosperidade, santidade e esperança, salvação. É isso que a palavra de Deus traz. E Paulo diz, olha, você quer derrubar os seus gigantes? Coloque o capacete da salvação, creia na palavra, encha a sua mente da palavra. E aí ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Precisamos de tomar a palavra de Deus. Tomar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus. Não existe vitórias em Deus se você não tem a palavra. Aquele que não tem a palavra não tem motivo para orar. Aquele que não tem a palavra não tem motivo para ter esperança. A Bíblia diz que Jesus venceu os seus gigantes como? Meu irmão, se Jesus precisou vencer o diabo dizendo, está escrito, quanto mais eu e você, comedores de arroz e feijão preto. Não é verdade? Quanto mais nós precisamos. Então, se Jesus venceu as suas tentações, Jesus venceu o inferno, Jesus derrubou os seus gigantes, dizendo, está escrito. Não existe outra maneira. Por isso a palavra de Deus diz, tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 6 coisas Paulo diz aqui, que cabe ao homem fazer. Se revestir do cinturão da verdade, da couraça da justiça, das sandálias do evangelho, do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito. Quando você tem tudo isso, aí ele encerra dizendo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. Algumas pessoas que dizem, Deus não ouve a minha oração, Deus não responde o meu clamor. Por quê? Porque você não se reveste da armadura. Para vencer gigantes, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. E quando você está revestido dessa armadura de Deus, então você ora e o gigante cai. Você ora e o milagre acontece. Você ora e o sobrenatural de Deus desce à terra. Amém? Eu posso ouvir um amém da igreja? 6 coisas dependem do homem. E a última, orou, Deus responde. Depende de Deus. Glória a Deus. Quantos pegaram a sua pedra nesse mês? Quantos já pegaram a sua pedra? Fique em pé no seu lugar. Você que já pegou a sua pedra. Ela tem um número, não é? Não é bingo, é salmo, né? É salmo, não é bingo, é salmo. Esse é o número dos salmos que você vai orar esse mês, né? Davi, o salmista, ele tinha pedras que eram salmos, orações. Essa semana, né? E esse mês você vai estar orando. Nas campanhas passadas nós trocávamos a pedra, nessa você não vai trocar não, esse vai ser o seu salmo do mês. Né? Vai ser o seu salmo do mês, para que você derrube os seus gigantes. Todos os dias, levante e leia os seus salmos. Qual que é o número dos seus salmos? 49, 31, 31.
Olha aí, né? Ok? Então essa vai ser a sua pedra. Davi usou uma pedra só derrubou Golias. Esse é o seu salmo, os salmos em que você vai derrubar esse gigante que tem afrontado sua vida. Concluindo, Davi tentou usar a armadura de Saul. E ele disse: olha, com essa armadura eu não vou conseguir vencer. Mas ele pôs a armadura de Deus. E com a armadura de Deus, e diante da armadura de Deus, Golias caiu. Você vai se revestir da armadura de Deus nesse mês. E esses gigantes, não sei quais são, se é Golias ou se é Talmai, Cesai, não sei qual é, mas ele vai cair em nome de Jesus. Levante as suas mãos, levante a sua pedra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, dando início a esta campanha. Queremos, Senhor, nos revestir de toda a armadura do Senhor. Coloque a mão sobre sua cabeça e diga: eu recebo o capacete da salvação. A minha mente está cheia da sua palavra. Ó Deus, eu vou meditar na sua palavra de noite e de dia. Coloque a mão em seu coração e diga: Senhor, eu não ando pelos meus sentimentos e emoções, mas eu ando pela justiça do Senhor Jesus. Por isso a tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque foram justificados pela fé. Diga: eu tomo posse da couraça da justiça. Coloque a mão na sua cintura e diga: Senhor, eu tomo posse do cinturão da verdade. A minha segurança está na sua verdade. Deus, eu não ando mais inseguro, porque a minha segurança é a tua palavra. Bate os teus pés e diz: Senhor, eu tomo posse das sandálias do evangelho da paz. Oh Deus, onde eu chegar haverá paz. Eu sou um embaixador da paz. Eu sou aquele que proclama paz. Eu sou aquele que leva paz no lar, porque eu tenho nos meus pés o evangelho da paz. Tome sua mão esquerda e diga: Senhor, eu tomo posse do escudo da fé. Deus, a fé que eu tenho vem do Senhor. O Senhor é o autor e consumador da minha fé. A fé que eu possuo é a fé que vem da tua palavra. Na sua mão direita, diga: eu tomo posse da espada do Espírito. Oh, aleluia! Espírito Santo, começa a agir neste momento. Começa a agir em cada vida, em cada coração, em cada pessoa, em cada família. Oh Espírito da palavra, começa a soprar agora. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre nós, sopra sobre cada vida neste momento. Oh Deus, começa a construir em cada vida, começa, oh Deus, a restaurar em cada vida a armadura, aquela armadura enferrujada, ó Deus, aquela armadura, Deus, quebrada. Começa, ó Deus, restaurar em nós nessa campanha, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, com as suas mãos levantadas. O profeta Ezequiel, ele disse: eu vi um grande exército. Ele dizia: o vento do Espírito soprou e eu via um grande exército posto para a batalha. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus está adestrando você nessa noite para a batalha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós tomamos posse da nossa pedra. Esse é o nosso salmo. Se você está em casa e deseja uma pedra dessa, durante o dia, tem pessoas aqui na igreja, na administração, venha buscar a sua pedra, venha buscar a pedra que vai derrubar o seu gigante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Levante a sua mão e a sua pedra e adore ao Senhor. Aleluia.
Levante as suas mãos. Diga: eu tomo posse da armadura que vai derrubar o meu gigante. Em nome de Jesus, eu tomo posse da unção de Deus. Com a sua mão levantada, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de ti e te dê uma semana e um mês de paz. Esse é o mês em que o seu gigante vai cair. Você vai derrubar o seu gigante em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia. Dê um abraço na pessoa do seu lado e diga para o seu irmão: muralhas que ficarão de pé diante de